vamos falar aqui nesse vídeo sobre as inequações. E eu acredito, né, que esta palavra já traz pra gente aí uma ideiazinha do que é esse conteúdo, né? A gente já tinha visto o conteúdo das equações e agora vamos falar das inequações. O que seriam as inequações, né? A própria palavra já está dizendo. Esse prefixo in, né, ele traz essa ideia de negação de alguma coisa. Então, se as equações elas eram, né, igualdades que continham incógnitas, as inequações elas são desigualdades que contêm incógnitas, certo? Então, as inequações elas são desigualdades. Para Ju, o que seriam essas desigualdades, né? Gente, de forma bem simples e clara, a desigualdade é aquilo que não é uma igualdade, tá? Então, a equação era composta, né, de uma igualdade, ela tinha sempre aquele sinal de igual lá, né, e a incógnita para representar. E na inequação a gente não vai ter o sinal de igual. A gente pode ter um sinal de maior que, de menor que, de maior ou igual, né, um sinal de diferente. Então, basicamente é esse o conceito de inequações. Vamos ver um pouco mais para frente aí, né? Como é que a gente faz para resolver essas inequações, como que a gente identifica, né, a ideia do conjunto universo, tá? Então, as inequações, como eu já tinha comentado, são desigualdades que contêm incógnitas, certo? Então, aqui eu tenho alguns exemplos de inequações, certo? Então, nesses exemplos aí vocês estão vendo, né, são inequações no geral, tá? Então, pode ter o sinal de diferente, pode ter o sinal de menor ou igual, de maior ou igual, de maior que e o de menor que, certo? Falando aqui agora da solução de uma inequação. O que seria a solução de uma inequação, né? Na verdade, até quando a gente fala da solução da equação, a solução, né, é o valor que torna aquela sentença verdadeira. Então, quando você tem uma equação, aquela igualdade, qual é o valor que quando você substitui no lugar da letra, né, torna a sentença verdadeira? Na inequação é a mesma coisa, só que a solução na inequação, normalmente, ela não se restringe a um único valor. Ela pode ser um grupo de valores, né, um conjunto de valores. Então, a gente costuma analisar a solução da inequação a partir do conjunto universo que é determinado nesta inequação. Ele fala aqui, né, um exemplo que eu trouxe, para a gente resolver a inequação x menor ou igual que 4 nos conjuntos dos naturais, dos inteiros e dos racionais. Como assim nesses conjuntos, né? A inequação x menor ou igual que 4, vocês conseguiriam perceber, né, que as soluções dela basta ser qualquer valor que quando eu tire o x aqui, né, e coloque esse valor nesse lugar, ele seja menor ou igual que 4. Então, qualquer valor que seja menor ou igual que 4 serve, mas vai depender de qual conjunto. Se eu falo que eu quero a solução, né, desta inequação no universo dos naturais, isso significa que esses valores menores ou iguais que 4 se restringem aos valores, né, que estão dentro do conjunto dos números naturais. Então, que valores são esses para Ju? O 4, o 3, o 2, o 1 e o 0. Então, não pode ser o 1,5, por exemplo, não, porque 1,5 não está no conjunto dos naturais. Uma observação importante a se fazer, né, é em relação a esse sinal aqui, menor ou igual. O que é que indica essa ideia de ser menor ou igual? Né? O menor ou igual, gente, ele indica justamente que o valor ele é menor do que o 4, mas também inclui o próprio 4, tá? Se ele aparecesse apenas o menor, sem esse sinalzinho de igual, o 4 não estaria incluído, certo? Então, se eu falo agora da solução desta inequação, mas no conjunto dos números inteiros, né, no universo dos inteiros, então o número pode ser o 4, o 3, o 2, o 1, o 0, mas além disso, ele pode também ser os números negativos inteiros, né, o -1, o -2, o -3. Então, é desta forma que a gente representa a solução, tá? A gente coloca essas reticências para indicar que a gente teria infinitos valores. Então, você tem aí infinitos valores que são menores ou iguais que 4, para o conjunto dos inteiros, certo? Mas, se a gente for pensar agora, né, na solução dessa inequação no conjunto dos números racionais, veja que problema. Por que, Ju? Porque os números racionais, né, por exemplo, um número menor ou igual que 4 que seja racional, ele pode ser o 3,99,
3,98, 3,97, 3,96. Ele pode ser o 3,999, 3,998. Então, a gente vai ter infinitas possibilidades. Então, na hora da gente escrever essa solução, a gente não discrimina, né, não determina esses valores de 1 em 1. A gente representa eles da seguinte forma, né? Eu costumo utilizar esta representação, que o x, ele é racional, tal que o x é menor ou igual que 4. Então, basta que você escreva nesta estrutura. Você pode também, no seu conjunto de solução, escrever da seguinte forma, né? Se você quiser escrever ele mais reduzido, abre as chaves aqui, pode usar as simbologias. Então, você pode dizer que o x pertence, né, aí aos racionais. Então, x pertence a Q, né? O tal que ele pode ser substituído por essa barrinha aqui, né? E aí você diz que o x, ele é menor ou igual que 4, tá bom? Então, esta é uma outra forma de representar a solução. Para Ju, como é que eu vou chegar nessa solução? Vamos com calma que eu vou falar disso aí. Mas, inicialmente, eu estou mostrando como é que a gente representa, como é que a gente analisa essa solução, principalmente em cada universo, em cada conjunto que está aí determinado. Tudo bem? Vamos passar adiante. A gente já falou agora da solução, né? Precisamos também falar sobre, né, as inequações do primeiro grau com uma incógnita. Como assim, Praju? Lá num dos primeiros slides eu falei de inequações e trouxe vários exemplos de inequações. Tinha uma que era n ao quadrado é menor ou igual que não sei o que e tal. Mas a gente vai trabalhar, galera, especificamente com as inequações do primeiro grau com uma incógnita apenas. E que tipo de inequações são essas, né? As inequações do primeiro grau com uma incógnita são todas as inequações que podem ser escritas, né, dessas seguintes formas, onde o A precisa ser diferente de 0. Para Ju, como assim? Toda inequação do primeiro grau com uma incógnita pode ter uma dessas formas que estão determinadas aqui, certo? Onde o A precisa ser diferente de 0, ou seja, o coeficiente de x precisa ser diferente de 0, certo? Então, alguns exemplos aqui de inequações do primeiro grau com uma incógnita. Na hora que a gente falou de equações, a gente definiu essa ideia do que é o grau, né? O grau, ele é definido, gente, pelo expoente da incógnita. Então, aqui, ó, todos esses exemplos que eu trouxe aqui, né, são incógnitas que tem aí o expoente 1, certo? Então, menos 3x maior que 7, né, 2z mais 4 menor que 0. Então, esses exemplos aqui, todas essas inequações, são exemplos de inequações do primeiro grau com uma incógnita. Para Ju, como assim com uma incógnita, né, que tem apenas uma letra, tá? Que não tem letras distintas na mesma estrutura. Tudo bem, gente? Então, vamos trabalhar especificamente com este tipo de inequação, tá? Então, é este tipo que a gente vai estar resolvendo. Vamos passar adiante. Para a gente pensar na resolução da inequação, né, do processo de resolver, daquele passo a passo, vamos pensar na ideia de inequações equivalentes. Para Ju, como assim inequações equivalentes? Nós falamos da ideia de equações equivalentes. O que é que a gente fazia, né, para encontrar equações equivalentes? Era aquela ideia de que na igualdade, né, tudo que eu faço de um membro, eu preciso fazer igual no outro membro para que ela se mantenha. E na inequação equivalente, para Ju, o que é que eu preciso fazer? Funciona da mesma forma? É isso que a gente vai ver, né? Então, as inequações, elas são equivalentes quando ela tem o mesmo conjunto de solução, não vazio, né? Ou seja, significa que a solução, ela é a mesma, né, para várias inequações. Então, assim, ela é equivalente, certo? Para falar dessa equivalência, a gente vai pensar nos princípios de equivalências das desigualdades. Para Ju, o que é que são esses princípios de equivalência? Nas igualdades, nós analisamos esse princípio, né? Nós estudamos um pouco desses princípios. Nós vimos, né, que na igualdade vale o princípio aditivo e vale o princípio multiplicativo. Para Ju, o que é esse princípio aditivo, né? Pensando um pouco na igualdade ainda, eu vou colocar aqui nessa pontinha só para lembrar para você em relação à igualdade, né? Na igualdade, a gente podia dizer que 2 é igual, por exemplo, a 1 mais 1, né? Isso aqui é uma igualdade. E de acordo com o princípio aditivo, qualquer valor, né, que eu somasse nos dois membros, mesmo que eles, contanto que eles fossem iguais, né, ia manter a minha igualdade, né? Então, se eu somar, por exemplo, menos 3 aqui,
nos dois membros, né? O que é que vai acontecer se eu somo menos 3 nos dois membros? A minha igualdade permanece igual. Então, isso aqui, né, é o princípio aditivo da igualdade. Significa que quando você faz essa mesma operação, né, aqui ia ficar menos 3 mais 2 ia ficar menos 1. E aqui também, né, 1 mais 1 é 2, menos 3, menos 1. Então, o fato de eu ter somado dois números, né, iguais nos dois membros, mantém a igualdade igual. Né? A igualdade igual. E era isso que a gente fazia nas equações. Na hora de resolver as equações, né, no passo a passo da resolução, o que a gente vai fazendo o tempo inteiro é isso, né? Acrescenta de um lado, acrescenta do outro, tira de um lado, tira do outro, multiplica de um lado, multiplica do outro. Então, é isso o princípio da igualdade. A gente vai analisar agora como é que ele funciona nas desigualdades, na hora que a gente tem, né, situações de desigualdades, para ver como resolver as inequações. Presta bem atenção, né? O princípio aditivo, então se eu tenho aqui 8 maior que 3, então se eu somo 4 aqui nos dois membros, né, a igualdade permanece, a desigualdade, desculpa, o sinal de desigualdade permanece. Então aqui estava dizendo que 8 é maior que 3, quando eu somei 4 nos dois membros, a desigualdade continuou. O primeiro membro continuou maior do que o segundo membro. Então vale o princípio aditivo aí, né? Vamos pensar em outro exemplo, que é o que eu trouxe aqui embaixo. Quando eu tenho essa desigualdade, 2 é menor do que 6. Se eu adiciono menos 5 em cada membro, né? Todo mundo entende que subtrair é adicionar, né, o número oposto. Então, se eu adiciono menos 5 em cada membro, né, mesmo assim a desigualdade se mantém. Ou seja, o lado de cá continua sendo menor do que o lado de cá. O primeiro membro aqui continua sendo menor que o segundo membro. Então, o princípio aditivo, ele funciona aí nas desigualdades, certo? Vamos ver agora o princípio multiplicativo. Como assim, Proju? Então, se eu multiplicar, né? Lembrem que o princípio multiplicativo envolve a ideia da multiplicação e da divisão. Porque dividir é o mesmo que multiplicar pelo inverso, tá? Então, no princípio multiplicativo, se eu multiplico os dois membros aqui dessa minha desigualdade, né? Ela continua servindo. Ou seja, o primeiro membro continua maior do que o segundo membro. Se eu divido, né, por 2, lembrando, toda divisão é uma multiplicação pelo inverso, então o princípio ainda é multiplicativo. Então, se eu divido os dois membros aqui por mais 2, a minha desigualdade se mantém, ela continua como está. Então, mesmo que eu multiplique, eu divida, né, o mesmo número positivo nos dois membros, a desigualdade ainda se mantém. Você está falando tudo isso, está repetindo tudo que você já disse, né, em relação à igualdade. Por que você está falando isso? O que é que muda? Galera, porque o que vai mudar agora é isso em relação à multiplicação de valores negativos. Numa desigualdade, observa aqui, ó, 5 é maior do que menos 4. Se eu multiplico o primeiro membro por menos 3 e multiplico o segundo membro por menos 3, o que aconteceu, né? Nessa multiplicação, depois a desigualdade ela precisa se inverter. Como assim, Pro? Porque quando você faz essa multiplicação, menos 15 vira um valor que ele é menor do que mais 12. Já que eu fiz menos 4 vezes menos 3, deu mais 12. E aí, então, a desigualdade ela precisou se inverter. Ou seja, na multiplicação, né, dos dois membros por um número negativo, a desigualdade ela tem um sentido oposto, certo? Então, isso é o que vai influenciar na hora da gente resolver as inequações. Para Ju, eu ainda não entendi. Tenha um pouquinho de paciência que eu acho que o próximo exemplo vai ficar bem claro para você. O que a gente está analisando aqui, né, é as desigualdades, como elas funcionam. E isso vai servir para eu justificar a vocês, na hora que a gente for fazer lá a resolução da inequação, o que acontece quando a gente fizer uma multiplicação por um número negativo ou uma divisão por um número negativo. Então, se eu escolher, né, numa situação de desigualdade como essa, dividir os dois membros por um número negativo, eu preciso obrigatoriamente, né, fazer o sinal do sentido oposto, porque os valores se modificam, né, de modo que o primeiro membro, que antes ela era menor, né, ele passa agora a ser maior. Tudo bem? Fica claro até aí?
Vamos agora ver o passo a passo. Trouxe aqui de novo aquele passo a passo para resolver uma inequação, né? Que é muito parecido, na verdade, quase a mesma coisa do passo a passo para resolver uma equação. Então, o passo a passo é o mesmo para o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu for resolver uma inequação, reduzir os termos semelhantes em cada membro. Para qual é a próxima coisa que eu tenho que fazer? Definir em qual membro vai manter a incógnita e efetuar a transposição dos termos. O que é a transposição dos termos? É você definir onde é o termo algébrico vai ficar no primeiro membro, então vou tirar esse termo que é numérico e vou botar ele no segundo membro. E você faz aqueles, né? Mexe na equação, né? Ou na inequação vai funcionar da mesma forma, tá? Depois, você reduz os termos semelhantes de novo, né? Se houver em cada membro. Depois, isola a incógnita e encontra a solução. Só que, na inequação, o que é que a gente vai ter de diferente, Pro? Que nessa etapa aqui, ó, de fazer a mesma operação em ambos os membros, vai existir uma diferença. Quando a gente precisar, né, multiplicar os dois membros de uma desigualdade por um valor que seja negativo, a gente vai precisar trocar o nosso sinal, né? O sinal de maior que ele vai virar menor que, ou vice-versa. Então, uma inequação equivalente com sinal de sentido oposto ao da desigualdade se o número for negativo. Então, quando a gente multiplicar ou dividir os membros de uma inequação pelo mesmo número, né? Se ele for negativo, você vai precisar transformar esse sinal da sua inequação no sinal oposto, certo? Projo, ainda não entendi isso, ainda está confuso. Vamos para a resolução de uma questão para ver se isso fica claro, certo? Bora lá. Cadê? Deixa eu passar aqui. Vamos aqui. Vamos resolver aqui, né, uma situação aqui direta. Eu tenho essa inequação aqui, eu quero fazer a solução dessa inequação, tá? Não coloquei aqui no início do exemplo, mas essa solução da inequação é no conjunto dos números racionais, tá? Então, eu quero saber que é a solução no conjunto dos racionais. O que é que você faz para encontrar essa solução aí, né? Vamos lembrar do passo a passo. O passo a passo diz o quê? Primeiro, reduz os termos semelhantes em cada membro, se houver. Tem semelhantes? Não. Depois eu defino onde eu vou manter, né, o meu termo que tem a incógnita. Ah, vou deixar no primeiro membro mesmo, porque só tem ele. Vou deixar ele aqui. Próximo passo. Próximo passo é a transposição dos termos. O que é a transposição dos termos? Né? Você deixar termo algébrico sozinho em um membro, termo numérico sozinho no outro membro. Né? Então, é isso que você vai fazer agora. Então, eu vou deixar o termo algébrico sozinho aqui e preciso tirar esse termo numérico aqui, menos 3. Para Ju, como eu faço para tirar esse termo menos 3? Muita gente tem utilizado aquele macetezinho de dizer passo para o outro lado. Está errado. Esse é um macete, tá, gente? Isso é uma dica para facilitar. Mas você precisa entender que o passar para o outro lado nada mais é do que o que está acontecendo quando você soma o mesmo valor nos dois membros, tá? Porque o que acontece? Se você soma mais 3 nesse membro, esses valores eles se anulam. Tá? Então, aí a sua inequação, ela ficaria menos 2x menor que 14, tá? Neste momento aqui, né, cada aluno tem uma estratégia, né? Mas o que a gente quer encontrar é o valor de x. Se eu quero encontrar o valor de x, normalmente vai ter aluno que vai dizer, então eu passo menos 2 para lá. E aí, nisso que você vai ter que tomar cuidado. O passar para o outro lado é uma dica, é um macete. Mas o que acontece, na verdade, é você fazer a operação nos dois membros. Então, se você quer tirar o menos 2 daqui, a gente diz que o correto que a gente faz aqui é dividir este membro por menos 2. Se eu divido esse membro por menos 2, eu preciso dividir também esse membro por menos 2. Mas, se eu lembrar lá do meu princípio multiplicativo da desigualdade que eu acabei de falar, quando eu divido os dois membros de uma desigualdade por um valor negativo, eu vou precisar fazer o quê, Pro? Eu vou precisar transformar o meu sinal no sinal oposto. Então, o sinal que era de menor que, ele agora vai ter que virar um sinal de maior que, né? Eu vou ter que inverter esse sinal. E aí, para depois o restante, o que é que eu faço? O restante continua tudo normal. Menos 2x dividido por 2 vai dar apenas x. E aqui fica 14 dividido por menos 2 vai dar menos 7. Então, significa que o meu x ele é maior que menos 7, certo? Então, esta é a solução da minha inequação.
Essa é uma forma de resolver essa mesma inequação. Vou mostrar outra agora, o que você poderia fazer aqui, né? Lembrando, o que aconteceu de diferente que você já fazia nas equações? Você precisou inverter esse sinal, né? Quando você passa, né? Quando você tira, né, o menos 2 aqui, quando você faz a multiplicação ou a divisão dos dois membros por um número negativo. Uma dica, né, do que vocês podem fazer nesse processo é o seguinte: você já está vendo aqui que o seu x tem um negativo. Então, como você precisa tirar esse negativo do seu x, você pode logo, só para tirar esse negativo, multiplicar os dois membros por menos 1. Para Ju, por que menos 1? Menos 1 não altera em nada o valor absoluto, né? Mas ele vai mexer no sinal. Então, quando você multiplica por menos 1, aí depois você pega e já inverte o seu sinal, para não esquecer. E aí, né, agora você tira o 2 e passa para o outro lado lá como você quer, ou divide os dois membros por 2, que é o correto, como a gente comenta aqui, tá? Então, o x, ele fica aí, então, maior do que menos 7, a mesma coisa que a gente viu na resolução anterior, tá bom? Se você entendeu, comenta aí no meu vídeo, por favor, comenta. Diz pra Ju, eu entendi na equações, muito obrigada. Se você ainda tem dúvida, também comenta aí. Pra Ju, eu ainda tenho dúvida, quero rever mais alguma coisa. Se você quer rever, por sinal, fique aqui, não saia do vídeo. Vamos ver o próximo exemplo aqui, tá? Trouxe um exemplo aqui. Eita, esse já veio direto resolvido, não tem problema não. Deixa eu falar sobre ele, né? Então, nesse exemplo aqui, eu percebi, né? Essa é uma inequação, então o que foi que eu fiz? Usei os princípios aditivos, então adicionei 5 aqui em cada membro, tá bom? Então, eu eliminei os 5 daqui, então ficou 3x é menor que 8 mais 5. 8 mais 5 aqui igual a 13, então meu 3x é menor que 13. Usando o princípio multiplicativo, né, que é o que a gente disse que utiliza, mas se você diz que passa para o outro lado, não tem problema você utilizar essa nomenclatura, contanto que você entenda o que está acontecendo. Você passa esse 3 para o outro lado, né, então fica x é menor que 13 sobre 3. Então, o conjunto solução, né, que x pertence aos racionais, tal que x é menor que 13 terços. Então, para Ju, se eu não for utilizar, né, esse princípio multiplicativo com sinal negativo, significa que eu não preciso inverter aqui o meu sinal, transformar ele no oposto? Não, tá? Que foi o que aconteceu aqui, ó. Como eu passei, né, o 3x para lá dividindo, ou, né, a gente disse que a gente dividiu os dois membros por 3 aqui, como foi por um número positivo, o sinal da desigualdade ele não precisa se transformar no oposto. Tudo bem? Fica claro aí, gente? Então, eu não preciso transformar esse sinal da desigualdade no oposto quando eu faço essa operação com valores positivos. Isso só acontece na multiplicação e na divisão com valores negativos, certo? Fora isso, o processo é igualzinho de equações. Vamos lá, passar para a próxima situação. Próxima situação aí também já trouxe resolvido, tá? Mas eu vou fazer alguns comentários aqui do ladinho. Trouxe resolvido para ver se os vídeos não ficam tão grandes. Sei que os vídeos tão grandes deixam vocês um pouco desinteressados, tá? Vamos lá. Então, aqui, ó, é um exemplo de equações de inequação com parênteses. Para Ju, o que é que eu faço na inequação com parênteses? O mesmo que você fazia na equação com parênteses. A primeira coisa é aplicar a propriedade distributiva para eliminar os parênteses. Foi isso que a gente já fez aqui, ó, distributiva para eliminar os parênteses. Cuidado com essa distributiva. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 6, 12. Aqui agora, ó, menos 5 vezes 2x, menos 10x. Menos 5 vezes menos 3, mais 15. Tudo isso menor ou igual que zero. Aí agora o que a gente faz na hora de resolver ou uma equação ou uma inequação? Tá nesse momento aqui faz o quê? Reduz os termos semelhantes. Quem são os semelhantes, né? Aqui eu tenho, ó, 2x e menos 10x. E eu já tirei aqui também, ó, o 12 e o 15 desse membro. Pra Ju, como assim você tirou o 12 e o 15, né? Eu peguei, como tinha ali mais 12 e mais 15, né? Eu já eliminei, ó, esse mais 12 aqui do primeiro membro, né? E eliminei também o mais 15 do primeiro membro. E aí, por isso, eles apareceram no segundo membro ó, com sinal negativo. Porque para eliminar ele daqui, eu subtraio ele daqui. Então, eu tenho que subtrair ele do lado de lá, certo? Daí, eu fiquei com 2x menos 10x. Tá? E 2x menos 10x é menos 8x. Menos 15 com menos 12 é menos 27. Aqui, eu utilizei aquela tática do multiplicar por menos 1. Para Ju, por que multiplicar por menos 1? Apenas para eu me livrar desse problema com sinal. Então, se você não quer ter esse problema com sinal, para não esquecer,
Tá aqui menos 8x, mesmo que você queira passar esse menos 8 para lá dividindo, antes disso, multiplica por menos 1. Por quê? Você tira o sinal negativo, já inverte logo aqui, ó. Por que inverte? Porque eu multipliquei por menos 1 os dois membros, aí ficou 8x é maior ou igual que 27, e aí depois você divide os dois membros por 8 aí e não correu o risco de esquecer do sinal. Quando dividiu aqui por 8 e dividiu aqui por 8, então o seu x ficou maior ou igual que 27 oitavos. Para Ju, não entendi a ideia do multiplicar por menos 1. Se você não quer resolver desse jeito, não tem problema. Basta que nesse momento aqui, ó, quando a sua inequação chega nesse ponto que está 8x, que é menor ou igual que menos 27, nesse momento, na hora que você vai passar, tirar esse menos 8 daqui, né, que ele vai para outro membro dividindo, se é assim que você raciocina, você precisa lembrar que aqui vai ficar x é maior que 27, menos 27, né? Você precisa inverter esse sinal, sobre menos 8. Tudo bem? Então, aí agora você faz o jogo do sinal. Então, x, ele é maior que 27 oitavos. Eita, será que minha cabeça está na frente dessa escrita aqui? Deixa eu verificar. Não. Tudo bem, galera. Se você já conseguiu entender, diga obrigado pra Ju. Consegui entender inequações. Comenta aí no meu vídeo, diz aí obrigado. Se você ainda não conseguiu entender, comenta aí. Pra Ju, vi o segundo exemplo e ainda não entendi inequações, tá? Mas eu vou falar de mais outras situações aqui. Vamos lá, deixa eu passar adiante. Deixa eu fechar essa caixinha aqui e vamos adiante. Meu próximo exemplo é envolvendo uma situaçãozinha problema. Situação problema eu adoro, né? Ainda mais envolvendo geometria, eu gosto mais ainda. Mas eu sei que vocês têm uma resistência. Não é dificuldade que eu sei que vocês sabem, mas tem uma resistência em querer entender. Primeira coisa que a gente tem que fazer é, não vou dizer que não sei nem que não gosto, vou tentar. Então vamos tentar. O que é que a questão quer? Saber quais são os valores de x para que esse perímetro seja maior do que 32 metros. Essa é uma questão que tem duas letras, tá, galera? Essa é a letra A e depois tem a letra B. E aí a gente vai analisar as possibilidades de solução, tá? Então, deixa eu apagar tudo que tá aqui na minha tela. Olha lá o que a questão quer. A questão quer saber quais são os valores de x para que esse perímetro seja maior do que 32 metros. Então, o que ele quer os valores de x e quer que o perímetro seja maior que 32 metros. Primeira coisa que eu preciso saber, então, é quem é o perímetro? Eu não sei quem é o perímetro. Então, eu vou ter que escrever, né? Claro que aqui não tem valores só numéricos, mas aí eu posso escrever uma expressão algébrica que represente este perímetro. Como é que eu posso fazer essa expressão algébrica? Né? A gente sabe que perímetro é soma desses lados, né? A medida da soma desses lados. Então, eu posso escrever esse perímetro aqui já, tá bom? Então, ó, pensando dessa forma, o meu perímetro, ele é 2x mais 8 mais 15. Esse parênteses, ele é dispensável nesse caso, tá? Então, eu posso dizer que o perímetro desse triângulo é 3x mais 23. Então, isso é a expressão algébrica que representa o perímetro deste triângulo. Mas a questão não quer o perímetro deste triângulo. Ela não quer, na verdade, essa expressão. Ela quer quem são os valores de x para que esse perímetro seja maior do que 32. Então, eu tenho que pegar o perímetro e dizer que o perímetro é maior que 32. Então, eu posso escrever a seguinte na equação. 3x mais 23 é maior que 32. E aí, agora, eu resolvo a minha equação. Para Ju, como resolve a equação? Gente, aquele processo mesmo que vocês faziam nas equações. Vou tirar o 23 daqui, então eu tiro o 23 do outro lado. Então, fica 3x é maior que 9. Porque eu subtraí 23 daqui e subtraí 23 daqui. Aí, além disso, né, eu vou ter que 3x é maior do que 9. Depois eu divido os dois membros por 3. Como eu estou dividindo por um valor que é positivo, eu não inverto nada de sinal, tá? Ó, o meu sinal de maior não inverteu. Ficou 3x dividido por 3, 9 dividido por 3. Acabou que o 3 some aqui, né? E fica apenas x. Então, x é maior que 3. Então, de acordo com essa letra A, os valores possíveis para que o perímetro seja maior que 32 são valores maiores que 3. A letra B, gente, vai falar da mesma questão, mas ela vai dar outra condição para estes valores de x, certo? Inicialmente, na resposta da letra A, a gente podia dizer que o x pode ser qualquer valor maior que 3. Vamos pensar agora na questão da letra B dessa mesma situação. Na letra B, eu falo ainda, né,
do mesmo triângulo, mas eu quero saber agora quais são os valores de x para que esse perímetro seja também menor ou igual a 41 metros. Como assim? Na letra A, você disse que queria que o perímetro fosse maior que 32. Isso. E agora, na letra B, eu quero que esse perímetro, além de ser maior de 32, que ele seja menor que 41 metros. Então, menor ou igual, né? Então, o que é que eu vou fazer? Vou escrever aqui a minha inequação que representa esse problema. Para de onde é que veio esse 3x mais 23? 3x mais 23, gente, é a expressão que representa o perímetro, né? É essa soma aqui desses três lados. 3x mais 23 é menor ou igual que 41, tá? Ficou na ordem contrária aqui, ó. Foi um errozinho aqui no meu slide, tá? Mas já apareceu aqui o perímetro, que foi o que eu acabei de falar, eu somei esses três, né? Para resolver essa inequação, eu faço o quê? Tiro 23 dos dois membros, né? Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Aqui, quando eu tirei, ele já sumiu, e aqui 41 menos 23, que deu 18. Então, meu 3x precisa ser menor ou igual que 18. Então, significa, né, que o meu 3x, ele precisa ser... Deixa eu só passar aqui, que esse negocinho ficou embaixo. Deixa eu botar aqui meu lapisinho, que ele é melhor de eu terminar essa questão. Significa dizer que o meu 3x sobre 3, né, é menor que 18 sobre 3, quando eu divido aqui, então meu x é menor ou igual a 6. Ou seja, na letra A da questão, eu descobri, né, imagina que isso aqui é um A bem bonitinho, né? Na letra A da questão, eu descobri que o meu x precisa ser maior do que 3. Na minha letra B, eu descobri que o meu x precisa ser menor ou igual que 6. Então, quem é a solução dessa situação? Significa, né, que o meu x pode ser qualquer valor maior que 3 e menor ou igual que 6. Né? Como a questão não definiu quem é o universo, provavelmente se fosse uma questão de marcar, ia ter lá possibilidades de valores, você tinha que marcar as possibilidades de valores, tá? Mas, necessariamente, para essa ideia, era basicamente isso que era para ser feito. Né? Escrever a expressão que representa o perímetro, tá? Utilizar o sinal da desigualdade correto, menor ou igual, né? Lembrar aqui que eu estou dizendo que o x é menor ou igual que 6, pode ser o próprio 6, né? Às vezes esse tipo de questão podia dizer, eu quero que além disso esse x seja um número inteiro. Então o meu x só ia poder ser os valores 4, 5 e 6, né? Se a questão dissesse que esses números podiam ser valores racionais, aí ia ser infinitos valores, porque podia ser 4,1, 4,2 e assim sucessivamente, certo? Espero que você tenha entendido. Se você ainda não entendeu, comenta aí também, diz pra mim o que é que você quer que a gente refaça, tá bom? Valeu, galera, um beijo e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.